plantando aí umas 250 íris, em terreno inclinado, fazendo buraco, foram 250 buracos na terra, com enxada, no meio do sol ali, 3, 4 horas, sem parar, que no final das contas no ano que vem vai valer a pena, mas cansa, viu? E é o que eu sempre digo para uns, tenho vários amigos aí que vão em academia para perder peso, você quer realmente fazer um exercício que muda a sua vida e você perde peso pra caramba, vai trabalhar na terra, pega uma enxada, pega uma estrovenga, pega uma pá e vai fazer buraco na terra. Tem coisas na vida aí que a coisa que é acertada, né? Trabalhar na terra, velho, não tem preço. Eu recomendo. O tema de hoje também eu vou falar sobre plantas. Bom, foi mais ou menos lá para 2013, 2014, eu assisti um documentário, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tem no YouTube gratuito, tá? Falava sobre plantas. E sempre me intrigou muito essa questão, né? Porque muita gente tem esse preconceito de planta não pensa, planta é um ser que tá lá parado num vaso, se fosse uma decoração. Elas têm outro tempo aqui na Terra, é outro tempo de vivência, é outro sistema, é outro tipo de vida na Terra que o ser humano ainda não compreende muito bem. Inclusive a gente tem essa visão de que elas não se comunicam, elas estão ali paradas, não fazem nada, a vida inteira ficam lá na mesma posição, não sentem nada, que não são inteligentes, que não têm cérebro. Porém, esse jogo virou, tá? Esse documentário que eu vou deixar aqui, o primeiro link, tá? Nas descrições, conta um pouquinho sobre a história das plantas. E lá tiveram duas questões, tá, que me chamou muita atenção. Eles falam sobre muitas coisas das plantas, mas teve duas que me chamaram muita atenção. A primeira delas, começando a entender que na verdade o cérebro das plantas são as raízes. Numa analogia boba, assim, é como se as plantas fossem seres ao contrário da gente, ou seja, a cabeça delas fica enterradas e a parte dos braços, das pernas ficam para o lado externo, né, ou para fora da terra ali. E que as raízes, elas têm sim um sistema inteligente de busca de recursos e é com as raízes que elas conseguem fazer muitas coisas fantásticas que a gente não tinha a menor ideia. E a outra questão que me chamou muita atenção era sobre a questão de comunicação entre as plantas. E nesse documentário me chamou muita atenção essa descoberta, e depois eu fui atrás e achei um vídeo da cientista que falou nesse documentário. O nome dela é Suzanne Simard, professora de civicultura. É uma ciência que se dedica ao estudo dos métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar os povoamentos florestais, que compreende o estudo botânico das espécies, além da identificação, caracterização e prescrição da utilização das madeiras. Cientistas que se dedicam ao estudo das florestas. É uma ciência muito difícil de executar testes, exames, porque elas estão no meio da floresta. E ela foi, desde criança, instigada pelo avô dela, pelo que ela conta, a explorar as florestas. Ela resolveu se dedicar à civicultura. No vídeo dela, especificamente, ela conta que quando ela estava no laboratório, ela descobriu, junto com outros cientistas, eles conseguiram fazer um teste em laboratório de 2 pinheiros, tá? E conseguiram identificar a transmissão de carbono entre eles. Essa informação de carbono já era uma questão que muitos biólogos, né, e cientistas já sabiam. Transmissão de carbono entre uma raiz e outra. E ela se perguntou, será que isso existe nas florestas? Será que essa troca de carbono existe, né, na Terra? Porque uma coisa é fazer em laboratório, outra coisa é saber se isso acontece realmente numa floresta. E foi um experimento que ela conduziu há 25 anos atrás. Ela fez um experimento, ela plantou 3 tipos de plantas em um pedaço de terra que ela adquiriu lá. A Bétula americana, que é uma espécie de carvalho, o abeto de Douglas, que é uma conífera, e o cedro vermelho. Então eram 3 tipos de árvores, cada tipo de planta ela plantou 80 vezes para poder replicar qualquer experimento que ela quisesse conduzir depois de um tempo, quando ela estiver um pouco maior, ela pudesse ter aí uma quantidade razoável de amostras para poder validar suas pesquisas científicas. Um certo dia, quando as plantas já estavam um pouco maiores, elas estavam mais ou menos do tamanho da cientista, né, tamanho de um ser humano, ela decidiu implementar uma de suas pesquisas mais elaboradas sobre essa questão da comunicação entre elas. Então o que ela fez? Comprou materiais muito baratos em lojas de construção, saco plástico, máscara de filtro, respirador, né? Uma roupa para isolar ela do ambiente. E aí ela adquiriu na faculdade os equipamentos mais caros, como microscópio,
medidores, vários tipos, inclusive radioativos, tá? Concentração de 2 isótopos, carbono 13 e carbono 14. O carbono 14 é um isótopo radioativo. E ela levou essas amostras para a floresta. Aí ela foi e colocou um saco plástico em cada uma das plantas, tá? Das 80 plantas, vezes 3, né, de cada espécie. O que ela fez foi injetar esses isótopos, tá, entre essas plantas. E aí o que ela fez? Ela, numa das plantas, que foi, se eu não me engano, a bétula, tá, ela injetou o carbono 14. Tá? Na outra planta, que é o abeto de Douglas, tá, que é uma conífera, ela injetou o carbono 13. E o cedro ela deixou sem nada. Tá? Então ela queria, depois de um tempo, ver se elas se comunicavam entre elas. Enfim, aí ela deixou uma hora rolando lá, ela conta até que vieram os ursos, aí ela teve que sair correndo, ela falou que essa é uma parte difícil de ser cientista nessa área, né? Porque você está no meio da floresta, não está num laboratório, num lugar fechado, isolado. E aí ela voltou depois de uma hora e foi verificar se as plantas, primeira coisa, se elas tinham absorvido esses isótopos. Então ela tirou o saco plástico da bétula, colocou um medidor de radiação lá e constatou que a planta tinha absorvido esse carbono e ela está toda radioativa lá e absorveu aquele carbono. Depois ela abriu outro saco da outra planta que tinha um isótopo carbono 13 e ela fez a medição e ele estava também radioativo. Aí foi o primeiro indício dela de que realmente existia uma conversa entre as duas plantas. E o cedro, quando ela foi passar, estava em silêncio. Ou seja, o cedro que estava no meio delas ali, na verdade, nessa conversa, não houve transmissão de carbono entre o cedro e as outras duas plantas. Ou seja, o cedro deveria estar numa outra rede de comunicação com outras plantas e não com aquelas outras duas plantas menores, aquelas duas árvores menores. Isso foi um forte indício dela indicando que as plantas conversavam entre si. Posteriormente, ela começou a fazer outros experimentos e descobriu que não eram só o carbono que passava por lá. Ela conseguiu detectar sinais que as plantas trocavam entre si para a verificação de alguma ameaça. Ou seja, se algum animal entrasse no território e começasse a comer um tipo de planta, por exemplo, essas plantas iam mandar sinais químicos para as outras árvores avisando que existia um novo animal herbívoro que estava comendo as plantas para elas tentarem se proteger de alguma forma, da forma possível que elas tiverem de autodefesa. Ela observou que muitas moléculas, diferentes tipos de moléculas químicas eram transmitidas nessas raízes, não só carbono. Informação era passada entre as raízes dessas plantas. Não um único tipo de informação, mas vários tipos de informação. Fez a medida nas 80 plantas e verificou o mesmo resultado nessas 80 amostras que ela tinha na floresta. Então isso contribuiu bastante para pesar no trabalho científico dela. Essa simbiose subterrânea entre as árvores, essa comunicação era feita por um sistema que chama micorriza, tá? Traduzindo, são raízes de fungos. Os fungos, eles têm um negócio chamado ínfas, tá? Que seriam como se fossem raízes. Elas se conectam, né? Se agarram às raízes das árvores. E aí eles conseguem fazer trocas de nutriente. Então os fungos vão captando nutrientes lá da terra em decomposição, tá? E vão mandando para essas árvores em troca também de outros nutrientes que esse fungo não consegue absorver. Posteriormente, eles descobriram também que a quantidade de ínfas que ficavam, né, numa raiz, quanto mais, né, raízes de fungos haviam naquela região, mais informação era trocada e mais dependentes se tornavam essas plantas nessa comunicação. E eles descobriram que, na verdade, esse sistema de micorriza, né, que é esse sistema de raízes de fungos, criava uma verdadeira internet. Ela, inclusive, é chamada hoje de Wood Wide Web. Né? Os fungos criam aí uma espécie de rede de internet de comunicação entre as plantas. Nesse mesmo sistema que eles criaram ali, eles verificaram, inclusive, que existiam árvores, que eram os nódulos maiores dessa rede, que eram as árvores mães. Tá? Isso é a segunda parte mais importante do estudo dela. Ela descobriu que as árvores mães, elas conseguem administrar toda essa informação de nutrientes para poder passar para as árvores que estão em situação mais delicada. E, inclusive, uma coisa que eu acho mais interessante ainda, que é muito bonito, ela conseguiu identificar num experimento de que as filhas daquela árvore mãe são, na verdade, muito bem cuidadas por essa árvore mãe.
um canal de conexão mais forte entre as filhas do que outras espécies, tá? Para ajudar realmente essas outras árvores que estão crescendo, que são jovens da mesma espécie, que seriam as filhas dela. Inclusive, ela deixa de crescer a raiz dela para dar espaço para as raízes das filhas, que é outra coisa que eles conseguiram observar ao longo desses 25 anos. Então a gente começa a perceber aí que existe uma rede de informação muito complexa subterrânea entre fungos e árvores. As árvores se ajudam entre si, não só na passagem de nutriente, mas também de informação. E as árvores mães, elas também são centralizadoras de muita informação genética naquela floresta. Então ela ressalta aí a importância da gente proteger principalmente as árvores mais velhas, as mais antigas. Para a gente começar a ter um pouco mais de respeito por esses seres que estão muito mais tempo que a gente na Terra. E como a Suzane, também essa cientista, falou no vídeo dela, a questão não é parar de desmatar a natureza, parar de cortar árvores, mas que a gente corte menos. A questão é essa, que a gente tenha mais regiões com florestas e menos região de gado, por exemplo. A gente não pode mais incentivar esse mercado do gado como a gente incentiva aqui no Brasil, do gado ou da soja, que tanto faz, os dois são horríveis para o meio ambiente, e o Brasil é, sem dúvida, um dos pontos principais no planeta quando o tema é ecologia e biodiversidade. A minha mensagem basicamente é essa, né? Começar a ter mais respeito por esse sistema tão belo, esse sistema tão equilibrado, onde impera o caos, mas que numa maneira geral, você consegue enxergar um equilíbrio entre as forças da natureza, o que é uma coisa que me fascina demais. O que a gente agora precisa fazer é começar a tentar criar aqui um sistema capitalista, um sistema de sociedade que consiga englobar a natureza, uma coisa que a gente até hoje não conseguiu fazer, a gente só explora ela e dos jeitos mais precários, sabe explorar mal a floresta sem o menor respeito, árvores de milhares de anos sendo derrubadas em segundo. Essa questão da falta de respeito com a natureza é uma das questões mais vergonhosas do ser humano. Pouca consciência sobre o que são esses ecossistemas, o que a degradação representa tanto para o planeta como para nós seres humanos. Vamos começar a criar um pouquinho mais de consciência aí para esse que é de fato o maior legado do planeta, que é a natureza. Sem ela a gente não teria nada, sem ela não seríamos nada, sem ela a vida não existiria. Eu acho que o ser humano precisa deixar um pouco de lado a competitividade, essa questão da meritocracia, essa questão do capitalismo de consumo, né, sem limite, e correr atrás da questão de cooperação. Vamos ser seres cooperativos daqui para frente, vamos fazer um capitalismo cooperativo, uma economia cooperativa e principalmente um sistema político cooperativo, tá? Tá mais que evidente, eu acho que a gente está na hora da gente acordar, da gente ter um pouco maior de consciência das coisas, consuma menos, simplifique mais sua vida. E como sempre, pessoal, curta meu vídeo, se inscreva no canal, pede pro seu tio, pai, avô, sobrinho, primo, que se inscreva no canal. E como sempre, achou relevante e gostou do tema, compartilhe. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo. Até mais, muito obrigado! Marlene, vai, aproveita agora, ó, uma que caiu aqui, ó, ó. Tem que lavar, faz. Gente, essa é a tanajura. Mascada de que, camarão? O tamanho do bichinho. Tanajura. Vou mostrar pra vocês como é que come. Tô filmando.
cara, isso aqui vai viralizar. Come, Marlene. Ai, pera. Eu tenho que colocar toda a viu para um postar. Pera, Matias. Ó, estão todas vivas e são grandes, vai. É. Ah! Pode comer, Marlene, tranquilo. Tá Nossa, olhando. sim. Tá. Muito bom. Quer ver? Tem uma de verdade? É? Ah, Nossa Vai senhora. engolir? muito bom. Vai engolir? É um pus que ela tem. Ai, que